eu sou Valmari Cristina Aranha Toscano, sou psicóloga, sou membro da diretoria da SBGG, trabalho com envelhecimento há mais de 20 anos. Eu estou aqui para dar continuidade à discussão do caso apresentado na seção Casos e Soluções da revista Aptari, que eu espero que vocês tenham lido, mas eu vou retomar aqui alguns pontos que eu acho importante para que a gente possa chegar a algumas discussões e a um desfecho eficaz dessa situação. Trata-se de uma mulher de 72 anos, que tem um filho único, que reside aqui na cidade de São Paulo, e ela reside lá no interior, numa cidade distante daqui. Sempre foi dona de casa e nos últimos 5 anos cuidou do marido, acamado, que faleceu há 6 meses. Quem marca a consulta comigo é o filho, né, o filho que traz a queixa, sustentada também pela nora. E antes de eu responder as questões propostas no final do caso, eu gostaria de retomar alguns pontos que são fundamentais para que o psicólogo consiga desempenhar o seu trabalho com coerência. O principal deles é quem marcou a consulta, né? Então, quem liga para mim para agendar a consulta a pedido do filho é a nora, e isso para mim é um dado bastante importante, diferente de quando o próprio paciente liga. E na primeira consulta, é importante que venham as pessoas que estão justificando aquela demanda. Então, a primeira consulta foi realizada com a paciente, o filho e a nora. E esse é um momento importante para a gente definir de quem é a queixa, né? Quem está sofrendo com aquela situação. Nesse exemplo, a nora, o filho e ou a própria paciente, ou os três de maneiras diferentes. De maneira nenhuma é uma arguição ou um inquérito, mas é importante que nesse momento em que as pessoas estão juntas diante de uma avaliação, eu consiga entender quais as queixas e quais as reações que são vivenciadas por quem tem aquela queixa atribuída. Então, acho que diante de um quadro clínico onde você tem uma dissonância entre as queixas, e esse caso a paciente não entendia muito porque que ela estava aí, inclusive em algum momento de maior irritação, né? Ela diz, bom, vou ter que passar por uma avaliação ou ser internada num asilo para mostrar que eu estou bem, né? E depois, no decorrer dos atendimentos, ela consegue me explicar com coerência um pouco dessas queixas. Então, esse ponto de partida, né? Então, vamos entender de quem é a queixa, né? Para depois eu poder entender de quem é a demanda e a necessidade dos cuidados. A preocupação desse filho e dessa nora é uma preocupação legítima. Essa mulher mora sozinha, numa cidade distante, passou os últimos anos cuidando do marido e agora vem se apresentando um pouco diferente do que normalmente se apresentava, como, por exemplo, falta de interesse pela história das netas, ligações telefônicas mais curtas, né? Eles se falavam muito ao telefone, segundo o relato da nora e do filho, e ela foi diminuindo o tempo de permanência nessas ligações com o tempo, né? Segundo eles, ela estava melhor logo que o marido faleceu, e depois ela foi piorando, segundo os argumentos deles. Estou falando aqui de uma pessoa que perdeu um companheiro de uma vida toda há 6 meses. Mas, por outro lado, a preocupação desse filho também é legítima. Esses esquecimentos, essa pouca disponibilidade para algumas interações. Se fosse a nossa mãe, nós também nos preocuparíamos, né? E esse é um dilema que nós vivenciamos entre respeitar a autonomia da pessoa se manter sozinha, confiando que ela é capaz de se organizar, ou mudar o estilo de vida de uma pessoa em nome de acalmar a preocupação de um filho, a preocupação de um familiar. E eu vou retomar essa questão depois. Ela se mostra pouco disponível, mas ela não se nega a vir, levando em consideração que ela veio para São Paulo para passar por um processo de avaliação. Ela vinha muito para São Paulo antes do marido piorar, passava semanas até meses na casa do filho, mas com outra conotação. É diferente vir para uma outra cidade para cuidar, para estar mais próxima das netas, do filho, de vir para ser avaliada, para ser medida, né? E isso gera aí alguns desconfortos. Uma outra questão que eu também levantei diante desse primeiro contato: será que esse filho está incomodado porque em algum momento ele poderia ter sido diferente, ele se sentiu ausente,
culpa, como era o relacionamento com esse filho, essa mãe, esse pai durante todo o processo, que também é um ponto que vocês podem perceber que acontece muito, né? Diante da perda, as pessoas tentam resgatar e cuidar de quem ficou, como se devesse ter cuidado de quem já foi e não há mais essa possibilidade. Então é muito importante nas nossas avaliações prestarmos atenção nessas interações, de como um escuta o que o outro diz, o quanto se concorda ou não com aquilo que está sendo dito. Então, esse para mim é um ponto importante. Outro ponto a ser considerado é que ela não tinha, então, embora ela estivesse nesse momento apresentando alguns esquecimentos e essas queixas cognitivas, né, que se restringem mais ao conhecimento, desculpa, ao esquecimento, a dificuldade de manter longas conversas por telefone, mas nada também que justificasse algumas intervenções mais radicais, como a presença de um cuidador ou retirá-la da própria casa. Mas é algo aí também para ser avaliado. Mesmo ela não tendo queixas cognitivas prévias ou depressivas, um ponto que também pode ser muito comum diante da perda de um cônjuge é o quanto este companheirismo ou essa dupla se supria em termos de déficits. Então pode ser que esta mulher tivesse algumas limitações cognitivas que eram supridas por esse marido, que mesmo acamado com uma limitação física, também conseguia cognitivamente ajudá-la. Então às vezes a gente ouve do familiar, nossa, mas a minha mãe piorou tanto depois que meu pai morreu. Não, a sua mãe não piorou, ela já não estava bem, mas o seu pai supria e compensava algumas dificuldades. Então também é um ponto a ser considerado. Essa mulher cuidou de um marido por muito tempo, então será que ela está esgotada, está num quadro de estresse, está num quadro de estafa, né? A gente sabe quanto que cuidar de alguém implica anular a própria vida, implica abrir mão de alguns aspectos que são importantes, inclusive para a nossa saúde mental e para o nosso equilíbrio. Então, isto também precisaria ser avaliado e considerado na nossa intervenção. E esta mulher, diante já no primeiro contato na frente do filho e da nora, ela me fala das suas rotinas com coerência. A irritação é muito mais com o excesso de preocupação do filho do que com a sua própria história. Ela nem me fala que a sua vida está muito boa e também não me fala que está muito ruim. O que me faz pensar que ela tem um bom senso e uma capacidade de diferenciar as suas atitudes de maneira coerente, dentro do esperado. Mas eu não posso ficar só com a minha percepção diante de um atendimento na presença dos filhos. Então, como eu conduzo, né? Eu procuro incluí-la na decisão sobre a continuidade da avaliação, eu acolho a preocupação desse filho, eu ofereço legitimidade para essa queixa, mas eu também dou liberdade para ela vir me procurar caso ela tenha uma identificação com essas queixas. Eu jamais imporia que esta mulher viesse ou diria de uma preocupação que eu não consegui identificar ali naquele momento. Proponho que ela volte outras vezes. Para mim era muito importante nesse momento a avaliação presencial em tempos de pandemia com todos os cuidados, porque para ela uma avaliação ou contatos remotos em função da distância da residência dela não me pareceram muito acessíveis naquele momento. Então eu propus que ela viesse algumas outras vezes e com esta proposta entre avaliação e intervenção nós tivemos um contato durante 10 sessões. O que configura dentro da abordagem psicanalítica que eu sigo, a psicoterapia breve, sempre visando um foco, e um foco de intervenção que tem que ser um foco que faz sentido para a paciente, não a queixa do filho. A queixa, ela é o ponto de partida, mas eu não centro as minhas intervenções somente nas queixas, pelo contrário, é importante que haja um questionamento, que haja uma dúvida a ser respondida sobre aquela condição clínica e sobre aquele estilo de vida. Então, para sustentar a minha intervenção, a minha avaliação, eu levantei algumas hipóteses. Uma delas foi de um possível quadro depressivo leve, não só em função das queixas cognitivas, mas também da dificuldade da retomada de algumas atividades. Nós sabemos que quadros depressivos e quadros de déficit cognitivo, eles trazem alguns sintomas em intersecção, como, por exemplo, alteração de sono, alteração de apetite,
perda de memória, déficit de atenção. Então, a importância de eu fazer esse diagnóstico diferencial. Para a depressão, eu inseri nas minhas entrevistas algumas perguntas norteadas pelo DSM-5, né, de quais são alguns sintomas depressivos. E quanto aos déficits cognitivos, as queixas de esquecimento relatadas pelo filho, eu solicitei uma avaliação neuropsicológica para descartar qualquer comprometimento cognitivo que houvesse. Mesmo que leve nesse primeiro momento, nós sabemos que a evolução dos quadros de déficit cognitivo para quadros demenciais, para quadros mais graves, ela é uma realidade. E quanto antes nós percebermos, melhor a gente consegue trabalhar com estimulação, reorganização de tarefas, incluindo outros profissionais que não só o psicólogo, como os terapeutas ocupacionais, os neuropsicólogos, trabalhando com estimulação. Então, primeiro momento, quadro depressivo, avaliação neuropsicológica, também uma hipótese de um possível quadro de luto complicado, embora ela tenha me dito de uma relação coerente com os cuidados, a aceitação da perda desse marido, não deixa de acontecer um processo de luto. Elizabeth Kubler-Ross, né, a pioneira no estudo do luto, ela traz a questão das perdas, do luto passando por algumas fases de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não necessariamente essas emoções acontecem nessa sequência, mas elas podem permear o nosso processo de luto, tanto durante os cuidados de alguém que está em processo de morte, quanto depois da perda. Por mais que nós saibamos que é natural, em alguns momentos desejamos que essa morte aconteça de uma maneira suave, para acabar com o sofrimento diante de uma doença sem perspectivas terapêuticas de cura, isso não implica que não trará algumas dificuldades e alguns sofrimentos, e que por sabermos que isso ia acontecer, esperamos que isso não traga nenhum desconforto, e isso foi o que aconteceu com essa paciente. Vou retomar já já. E uma outra hipótese foi de um relacionamento familiar complicado com esse filho, e que numa tentativa de reparar essa relação, esse filho começa a ter uma preocupação exacerbada com essa mãe, que também não foi o caso, né? Acho que ele quis oferecer um pouco mais de assistência para essa mãe, de atenção, em função de todo o distanciamento e de agora ela ter que reorganizar a sua vida com todas as mudanças pertinentes a uma viuvez depois de um casamento longo e de 5 anos de cuidados. Uhum. Então, esta foi a minha conduta diante dessa avaliação, e para finalizar eu vou responder as 3 questões que eu coloquei no início da discussão do caso. Então, como realizar a avaliação psicológica dessa paciente, que num primeiro momento se apresenta um pouco mais resistente, né? E eu digo trabalhando com o possível, trabalhando com ela a importância de cada etapa da avaliação. Por que fazer uma avaliação neuropsicológica e a importância de descartar alguma alteração que pudesse acontecer, sob o argumento real de que durante muito tempo ela cuidou do marido e que agora era o momento dela cuidar dela, né? Por que as entrevistas? Por que alguns outros contatos comigo? Para que ela pudesse entender um pouco mais sobre a vida dela. Quem era ela? E não a mãe, e não a esposa, para que ela pudesse reorganizar suas rotinas de vida de forma coerente e depois de algum tempo poder escolher o que ela quisesse fazer e como ela quisesse fazer, sob a hipótese de que esse cuidado excessivo com o marido a retirou um pouco da sua rotina pessoal, e isso causa, depois dessa perda, uma certa desorientação, uma necessidade de você reconstruir os seus espaços. Então ela fica perdida por um tempo. Isso, para quem está perto, dá a impressão que a pessoa está mais alheia, está se anulando. E na verdade é um momento que toda aquela energia que estava investida nos cuidados do marido se voltam para ela. Então, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Então, é natural este momento acontecer. Mas a queixa desse filho não era... tinha muito fundamento, né? Ele precisava esclarecer até para que, se houvesse algum comprometimento, que pudesse ser atendido logo no início. E como lidar com as queixas desse filho? Podendo escutar e acolher a legitimidade desse sofrimento, oferecendo possibilidade de escuta, e nesse caso ele não precisou, mas em alguns casos como esse,
quando o familiar não consegue entender o que aconteceu ou insiste muito, a gente acaba encaminhando este familiar para uma psicoterapia para que ele possa lidar com as questões dele em relação à perda do pai, em relação à postura da mãe. Mas nesse momento eu não achei necessário, me coloquei à disposição, caso julgasse necessário conversar comigo, sempre na presença dela, porque a partir do momento que eu estabeleço um vínculo e um processo terapêutico com ela, eu não entro em contato com mais ninguém da família, tendo ela a cognição preservada, né, e me propus a sentar com eles caso fosse necessário, nesse caso não foi, e a melhor conduta terapêutica a ser adotada com ela foi a psicoterapia breve, 10 sessões, tendo como foco reorganizar seu estilo de vida, para que ela pudesse ter um espaço para admitir algumas dificuldades, poder redirecionar as suas escolhas e, de uma maneira mais assertiva e menos irritada, como ela estava no início dos atendimentos, que ela pudesse dialogar com esse filho e transmitir segurança para esse filho diante das preocupações e de todas as mudanças que eles estavam apresentando. Enfim, esse foi o caso, foi um caso bem sucedido, né? Eles já faz um tempo que esse caso se encerrou e eu não tive procura novamente, nem do filho, nem dela, e eu acredito que essa abordagem pontual, interdisciplinar, foi muito eficiente. Então eu espero que vocês possam ter aproveitado essa discussão e que ela sirva para que vocês usem nas experiências de vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima.